Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma recapitulação do que nós vimos, né, ao longo das últimas aulas, para compreender um pouco melhor os conflitos no mundo atual, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Então, os conflitos no mundo atual, eles têm uma origem diversa, né? Via de regra, a maioria desses conflitos, eles podem ter uma origem que a gente chama do tipo étnica, que é um conflito de origem étnica. É aquele que envolve diferentes etnias, grupos, né? A gente sabe que é muito complicado você ter diferentes grupos étnicos convivendo no mesmo território. Por que que isso é complicado? Porque cada etnia tem uma língua falada, tem um hábito cultural, tem uma identidade caracterizada. Então, reunir diferentes grupos étnicos no mesmo espaço geralmente ocasiona muitos conflitos. E em vários países do mundo a gente tem essa característica de presença de diferentes grupos no mesmo espaço. E cada um desses grupos pode estar reivindicando o seu próprio território, o que tensiona, o que gera muitos conflitos, tá? E aí sempre vale lembrar aquele velho ditado, né? Em relação a território. Cada grupo deve ficar em seus próprios espaços, né? Ou então esse grupo vai ser dominado por um grupo étnico que se sobreponha ao mesmo. Tá? As guerras podem ter origem religiosa, nós temos vários casos. Aí na Irlanda do Norte, por exemplo, teve disputas entre cristãos e católicos. Né? Então, esses conflitos são mais comuns do que imaginamos. No passado, também na Europa, nós tivemos aí vários conflitos de cunho religioso. O conflito árabe-israelense também tem um pouco da religião, já que ali nós temos uma área sagrada e que é considerada sagrada e que é reivindicada por cristãos, né? É reivindicada por muçulmanos, é reivindicada por judeus. Então, esse conflito envolvendo os árabes e israelenses também tem um fundo religioso. E o mais comum deles são os conflitos de origem nacionalista, que envolvem povos que querem um determinado território, que querem constituir um Estado nacional. Aí nós temos vários exemplos. Os curdos constituem uma população, mas não têm um território. Então, eles realizam conflitos na região do Oriente Médio, entre o Iraque, Síria, Irã, em busca da constituição do seu Estado nacional. Nós temos também o exemplo do País Basco, né, do povo basco, que reivindica territórios entre a Espanha e a França para constituir o País Basco, tá? Então, são vários os exemplos de conflitos do tipo nacionalista. O conflito árabe-israelense também tem uma característica pelo fato de ser um conflito em que há uma disputa de dois povos, os palestinos e os judeus, pela anexação do mesmo território, que é a Canaã prometida, a terra onde corre leite e mel, aquela região ali do Oriente Médio que compreende a faixa de Gaza, né, a Cisjordânia e o território que hoje é conhecido como o território de Israel, tá bom? Então, a origem dos conflitos ela é variada, pode ser de origem étnica, de origem religiosa, onde envolve disputas de religião, e a partir de um cunho nacionalista, onde o objetivo dos povos é formar um Estado nacional, formar um país. Porque são nações, e aí o conceito de nação é o quê? É de um povo que tem uma identidade cultural. Toda nação, que é um povo que fala uma língua, tem costumes semelhantes, tem a pretensão de ter a sua própria unidade física territorial. Então, quem busca esse propósito, né, em diferentes regiões do mundo, realiza conflitos do tipo nacionalistas, de formação do seu próprio Estado nacional, do seu próprio país. E aí, dentro desses conflitos, nós temos grupos diferentes que atuam, né? E aí é preciso fazer uma diferenciação entre os termos que envolvem os conflitos no mundo hoje. Um dos conceitos é o de guerrilha, né? Quando é que nós podemos caracterizar uma guerrilha? Qual é o conceito de guerrilha? Guerrilhas são grupos armados da sociedade civil que, via de regra, lutam contra o Estado. Esse Estado geralmente é opressor. Por exemplo, as Farc na Colômbia foi um grupo que se organizou
para lutar contra o regime ditatorial que se instalou no país a partir de 60. No Brasil, nós tivemos a instalação também do regime ditatorial em 60 e surgiram guerrilhas aqui, que não tiveram um alcance tão grande como as Farc, por exemplo, na Colômbia, mas fizeram história, como a guerrilha do Araguaia, que foi formada por civis que lutavam contra a opressão do regime militar no Brasil. Então, guerrilhas são grupos armados, paramilitares, são de pessoas da sociedade civil que, via de regra, luta contra o Estado, um Estado terrorista, um Estado que também promove ações de terror, um Estado que é considerado truculento, violento. O terrorismo é caracterizado pela ação de grupos que usam de táticas com extrema violência para chamar a atenção da sociedade para as suas causas. Tá? Então, a gente tem o exemplo da Al-Qaeda, que é um grupo que nasceu ali no Afeganistão e passou a realizar inúmeros ataques, carros-bomba, ataques, sequestros de aviões, ataques a prédios, como nos Estados Unidos, o World Trade Center, com o objetivo de chamar a atenção do mundo, né, para a ação americana dentro do Afeganistão. Tá? Nós tivemos também lá no conflito entre árabes e israelenses, a presença de grupos terroristas palestinos, né, que buscavam chamar a atenção da sociedade para a necessidade da criação do Estado palestino. Geralmente, os grupos terroristas, eles atuam de forma muito violenta para chamar a atenção do mundo para as suas causas, mas eles acabam perdendo um pouco de credibilidade, porque a sociedade não aceita, né, nos dias atuais, o uso extremo da violência com fins reivindicatórios, com fins de reivindicação de território. E o terrorismo de Estado é aquele terrorismo oficial provocado pelo próprio Estado. Via de regra, quando nós temos um governo autoritário, truculento, que coloca o exército nas ruas, né, que governa através de estado de sítio, nós temos a instalação do terrorismo de Estado, que é aquele onde o Estado vai reprimir violentamente, perseguir pessoas, né, com o objetivo de manter a ordem institucional, manter a ordem, né, a partir dos interesses do governante. Então, no Brasil, a gente teve ditadura militar, no Chile, na Argentina, na Colômbia. Em todas elas, nós tivemos a atuação muito forte do Estado reprimindo qualquer movimento que contestasse, né, o fim dos processos democráticos. Né? Então, o que vai marcar a diferença entre eles aí é o agente que está atuando, no caso do terrorismo de Estado é o próprio Estado, ou a ação, a forma de agir. No caso das guerrilhas, né, são lutas de civis contra exércitos oficiais, e o terrorismo tem como marca, né, o uso da extrema violência. Tá? Uma violência que chama a atenção das pessoas pelo número de mortes que provoca, pela forma, o modus operandi desses grupos. E aí a gente vai agora visitar um pouco dos principais conflitos no mundo. Né? A região do mundo que mais tem conflitos hoje, ao contrário do que se pensa, não é da Ásia, é na África. Tá? A África é o continente que tem muitos conflitos, e esse quantitativo está explicado no processo de colonização. Se a gente olhar o mapa da África, é uma concha de retalhos, é todo dividido, partilhado, fragmentado. Isso ocorreu a partir do momento em que os europeus, quando realizaram o processo de colonização, fizeram uma divisão dos territórios sem a observância da variedade étnica, sem a observância das identidades culturais. Então, se a gente observar o mapa hoje da África, é uma concha de retalhos, é todo dividido, fragmentado, com países que mais parecem figuras geométricas, um retângulo, um quadrado, sem, né, os colonizadores terem se preocupado, né, em verificar quais eram as tribos inimigas que estavam juntas e quais as tribos amigas que foram separadas. Em virtude de ter jogado muita gente que não tem uma identidade étnica parecida nos mesmos espaços ou igual, né, o continente passou a sofrer com uma série de conflitos após a colonização. Então, no processo de descolonização, que ocorreu a partir de 1940, a África começou a presenciar inúmeros conflitos. Esses conflitos foram um pouco abafados durante a Guerra Fria, né, que foi de 45 até 1991, mas depois de 1991, esses conflitos na África eclodiram. E a África hoje é o continente que tem mais conflitos no mundo.
Por quê? Principalmente porque foram criadas nações, estados nacionais, a partir da visão dos colonizadores europeus, sem observar as características culturais da população. Pegaram tribos inimigas e colocaram no mesmo espaço e separaram tribos amigas, tá? Então, apresenta uma grande quantidade de conflitos, né? No mundo atual, é o continente que mais tem esses conflitos. E a resolução desses conflitos na África vai passar pelo respeito, primeiro, à diversidade étnica que existe no continente. É necessário redimensionar, verificar que territórios devem pertencer a uma determinada nação. Se nós temos muitos grupos étnicos em um mesmo espaço, é necessário, né, estudar formas de promover uma autonomia territorial desses grupos étnicos como forma de tentar resolver o problema. Então, está no respeito à diversidade das etnias, né? E está nas chamadas novas configurações territoriais. É necessário resolver esses impasses que o próprio colonizador criou, né? É necessário que órgãos como a ONU, a Organização das Nações Unidas, que intermediam esses conflitos, comecem a atuar nessa região no sentido de garantir que nações que têm uma identidade cultural bem definida possam ter a sua também unidade física territorial. Do contrário, né, nós continuaremos a ter inúmeros conflitos que foram provocados ainda no nascedouro do processo de descolonização da África. Tá? Estão ainda na raiz do processo de colonização e continuaram na descolonização. Além desses conflitos na África, é interessante analisar a atuação das chamadas guerrilhas. E uma das guerrilhas mais famosas que nós tivemos foram as FARC, Força de Ação Revolucionária Colombiana. Esse grupo é um grupo paramilitar, não é formado por pessoas militares em si, eram pessoas da sociedade civil que se rebelaram, revoltaram contra o regime ditatorial na Colômbia. Tá? Então eles passaram a guerrear contra o exército colombiano e a ocupar diversas áreas no território. E as Farc, ela é uma guerrilha, mas com o passar do tempo ela foi utilizando de práticas terroristas. Com o uso de práticas terroristas, ela se afastou, né, da população, ela deixou de ter um grande apoio popular. E ela passou a comandar o tráfico de drogas dentro da Colômbia, o que gerou uma descredibilidade em relação à possibilidade das Farc tomarem o poder no país, um poder que era regido por um ditador. Tá? Então, com o tempo, ela foi perdendo crédito por conta do uso da violência extrema e por conta do comando do tráfico de drogas, né? E recentemente as Farc se dissolveu, né? No início aí do novo século, né? De 2000. Então, com a eliminação das Farc enquanto grupo de guerrilha, a Colômbia voltou aí a uma normalidade no que diz respeito às disputas e tensões relacionadas a este conflito que é provocado pela atuação de uma guerrilha. Tá? Então, iniciou com a população se revoltando em relação ao regime ditatorial, mas com o tempo esse grupo passou a agir de forma bastante violenta, né? Gerando muitos problemas ao país. Tá? E aí isso fez com que eles perdessem a credibilidade e chegou ao ponto de que eles foram sendo eliminados e até a sua desistência em relação a esse conflito. Hoje a Colômbia não vive mais sobre essa disputa entre Farc e governo, as Farc e governo, né? E aí nós podemos dizer que essa questão está pacificada com a dissolução desse grupo. Uma outra forma de terrorismo que chama a atenção, merece um destaque, é o terrorismo provocado pelo Estado. Nós tivemos essa modalidade de terrorismo aqui no Brasil, né? Durante mais de 30 anos, de 64 até 88, o Brasil viveu, né, sob a égide da ditadura militar. Então, durante a ditadura militar, não se contestava o poder dos militares, não se podia, né? Nós não tínhamos a democracia efetiva, o poder não emanava completamente do povo, era de decisões tomadas por grupos, principalmente grupos militares. Então, em face disso, existiram muitos grupos civis que se rebelaram, inclusive formando guerrilhas, como a guerrilha do Araguaia, que lutavam contra a ditadura opressora do governo militar do Brasil.
Então, em resposta, o que o governo fazia, o Estado, né? Ele prendia pessoas, torturava, matava, né? Isso é o que estão nos relatos dos escritos, dos historiadores, né? Revelados recentemente através da Comissão da Verdade, né? Que foi uma comissão instalada no Congresso Nacional com o objetivo de investigar as torturas, as execuções promovidas durante a ditadura militar. Então, quando o Estado atua contra a sua população, ele pratica um terrorismo, que é o chamado terrorismo de Estado. Ele ocorreu aqui no Brasil durante o período da ditadura militar e deixou muitas sequelas, né? Ainda hoje nós temos pessoas que não têm informações sobre seus entes queridos, né, que eram presos políticos, simplesmente foram torturados, mortos, desapareceram, e até hoje não se tem uma resposta do paradeiro dessas pessoas. Então, o terrorismo de Estado é o terrorismo que o Estado pratica contra seus cidadãos, né? Reprimindo violentamente qualquer movimento, provocando torturas e ou até mortes. Na Europa, um conflito interessante é o da população basca. Tá? Então, o povo basco é um povo que tem uma identidade cultural bastante coesa. Né? O povo basco vive entre o território da Espanha e da França. Ok? Está delimitado aqui por essa região. Essa seria a área onde o povo basco está localizado ou situado. O povo basco tem uma identidade bem definida, uma língua, costumes, religião. Então, essa identidade cultural bem definida fez com que essa nação se preservasse durante muito tempo. Ela não adotou nenhum estilo francês, né, uma identidade francesa, nem uma identidade espanhola. Então, como uma identidade própria, característica sua, né, o povo basco reivindica agora o quê? A formação de um Estado nacional. Né? O que não é simples, porque a região é considerada uma região rica, né? E além disso, nem França e nem Espanha querem perder territórios, porque perder territórios seria, né, perder receitas, né, seria também um sinal de enfraquecimento desses dois estados nacionais, tanto da França quanto da Espanha. Porém, a identidade cultural, né, firme desses povos, do povo basco, faz com que eles se engajem na formação de um Estado nacional. E esse engajamento, inclusive, ocorre a partir da formação de partidos políticos, já se organizaram politicamente, já ocupam assentos em cadeiras do Congresso Nacional, né, em câmaras municipais, e levantam constantemente essa bandeira da necessidade de definição do território para o povo basco. E aí nós chamamos a atenção para o fato de que esse conflito é um conflito de cunho nacionalista, onde o objetivo é a formação de um Estado nacional por essa população, pois eles têm uma característica cultural semelhante, falam a mesma língua, mesmo hábito cultural, têm a mesma religião, e aí, tendo essa identidade cultural bem definida, o que falta a essa população é uma unidade territorial, é a formação do seu Estado nacional. E aí frisamos que é algo difícil de acontecer porque esses dois países ainda não permitem, né, essa divisão territorial, não veem com bons olhos, né, pelas perdas territoriais que terão e as perdas de receitas econômicas. Outro conflito que chama a atenção é o conflito que a gente chama de árabe-israelense. É um conflito que envolve povos, né, milenares que habitam essa região que a gente conhece como Oriente Médio, né, áreas do Oriente Médio, que ficam aqui caracterizados nessa região onde compreende hoje o Estado de Israel, que fica ali na divisa, na fronteira entre o Egito, o Líbano, a Síria e a Jordânia. Essa região tem esse conflito explicado por vários motivos. Envolve esse conflito a questão étnica, a diferença entre árabes e judeus, tanto no que diz respeito às questões culturais, de língua, bem como a religião, são religiões também diferentes. Essa região é conhecida como Terra Santa, que nela está situada Jerusalém, local sagrado, né, onde Cristo teria vivido, né, e aí atuado também. Então, esse território envolve multifatores, né? Conflitos de uma natureza variada, né? Tanto étnica, quanto religiosa, quanto de base territorial, nacionalista. Tá? Então,
O início dessas disputas do conflito árabe-israelense ele se dá lá no passado, quando tanto árabes quanto judeus ocupavam o território. Então, os judeus inicialmente ocupavam o território. Com a ocupação romana nessa região, o que é que aconteceu? Esses judeus foram expulsos e começaram a ir para outras regiões, como para a Europa. Com o vácuo na ocupação deixado pelos judeus, os árabes, que estão aí próximos no Oriente Médio, começaram a ocupar o território e a, né, reivindicar como seu. Tá? Só que, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a haver um movimento que a gente chama de sionista, que é um movimento de retorno dos judeus a essa região do Oriente Médio, com amplo apoio da Inglaterra, inicialmente. No segundo momento, né, pós-Segunda Guerra, a Inglaterra deixa de fazer esse apoio ao movimento sionista, mas a ONU abraça essa ideia de que os judeus deveriam ter um Estado nacional, que eles deveriam voltar para o seu território. Só que quando os judeus retornam, os árabes já estão instalados e inicia todo um processo de disputas envolvendo os judeus, né, que se autodeclaram herdeiros da terra, e os árabes, que também o reivindicam porque fizeram a ocupação do território com a saída dos judeus. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, com o retorno massivo dos judeus até os dias atuais, vários acordos de paz tentaram ser organizados, com a mediação da ONU, com a mediação dos Estados Unidos, mas esses conflitos só foram aumentando. Aumentou o poder de Israel, porque Israel passou a ter um apoio decisivo dos Estados Unidos. Eu coloquei uma charge que ilustra muito bem isso, né? Seria uma prática de extermínio do povo árabe na região da faixa de Gaza, onde nós temos aí um soldado israelense e o tio Sam, que representa os interesses americanos, apoiando essas investidas, teoricamente, de Israel. O que é que aconteceu ao longo do tempo? Os palestinos, né, foram sendo encurralados, né? Hoje eles estão restritos à faixa de Gaza e à região conhecida como Cisjordânia, mesmo em menores territórios e vivendo sob o jugo dos interesses de Israel, que comanda o país, que decide sobre a vida dos palestinos. Israel ultimamente tem promovido o que? A ocupação de territórios palestinos com colônias judias. Ou seja, Israel tem incentivado os judeus a ingressarem em territórios palestinos. Com isso surgiu todo um novo conjunto, né, de protestos, né, surgiram novos grupos que passaram a contrapor esse pensamento de Israel, começaram a se degladiar com o Estado israelense por conta da perda de território. Então, a resolução desse conflito ela é complexa. Por quê? Porque nós temos dois territórios reivindicando o mesmo espaço. E aí Israel tem o aparato militar, tem o Estado, né, o Estado que tem os mecanismos e as regras para regulação, né, da vida de todos que estão nele. Então, os árabes, que são os palestinos, vivem sob os interesses, né, ditados por Israel. Israel tem o apoio dos Estados Unidos, né, e conseguiu, ao longo do tempo, costurar apoios entre os países árabes vizinhos, como, por exemplo, o Egito, né, o Líbano, a Jordânia. Isso dificulta o avanço palestino. O que os palestinos fizeram ao longo do tempo? Se organizaram também. Criaram a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, tendo Yasser Arafat como o primeiro representante oficial reconhecido por Israel, que passou a negociar diretamente com o primeiro-ministro israelense sobre a necessidade de destinação de territórios para o povo palestino. Durante esse processo de organização dos palestinos, foram criados movimentos terroristas, né, que atuaram para chamar a atenção do mundo para a questão dos palestinos, e atualmente os conflitos na região têm aumentado. Por quê? Porque os judeus têm invadido territórios que são considerados dos árabes, como, por exemplo, a região da Jordânia, que está aqui na cor amarelo mais claro, e a região da faixa de Gaza. Tá? Nesses territórios predominam a maioria de árabes, e eles têm sido ocupados e invadidos por judeus. E dentro dessas áreas, nos últimos anos, Israel tem construído muros que separam os palestinos
dos judeus, dificultando a prática do diálogo, né, entre esses dois povos, provocando cada vez mais tensão, né, entre israelenses e árabes, ok? Então, essas tensões, essas ofensivas de Israel têm provocado um enfraquecimento dos chamados acordos de paz. Os acordos de paz costurados pelos Estados Unidos ou pela ONU não têm tido muito sucesso e o que se tem verificado é a perda de território pelos árabes e uma imposição do poder dos judeus sobre os árabes no território aí de Israel, que compreende tanto áreas ocupadas por judeus como por palestinos. Outro conflito que chama a atenção do mundo é o da Caxemira, né? A Caxemira é uma região que fica aí na Ásia, no Oriente, na região da Ásia, desculpa, está na divisa entre três grandes nações. Nós temos aí o país situado entre a China, tá, que é uma grande potência, a Índia, que é considerado um país em desenvolvimento emergente, e também o Paquistão. Essa região ela está sob disputa por esses três países, primeiro porque ela apresenta uma grande riqueza de minérios. Então, ambos estão disputando esses territórios, tá? E já existe uma divisão ali anexada, acordada entre os países, sendo que a Índia fica com a maior parte, né? E o Paquistão, né, tem interesse em anexar essa região porque grande parte da população que vive na região da Caxemira é de origem muçulmana. Como tem muitos muçulmanos no Paquistão, o Paquistão acredita, né, tem um discurso de que essa região é ocupada originariamente por povos paquistaneses, né, algo que é contestado pela Índia, porque a Índia não deseja, né, perder esse território que ela já conquistou. O que ocorre é que essa disputa pela Caxemira envolve disputas entre duas potências que realizam testes nucleares constantemente, que se ameaçam mutuamente. Tá? Então, se houver uma disputa entre Índia e Paquistão pelo território da Caxemira, isso pode resultar em um conflito em escala muito maior, com o uso de bombas atômicas. Né? A China ela tem interesse na área, na região, porque teme que uma fragmentação da Caxemira, né, disputas por esse território, possa também sinalizar uma disputa no território chinês, que é composto de diferentes etnias, e essas etnias são abafadas pelo governo. Né? Então, há um temor de que haja uma declaração de independência, tanto na Índia quanto na China, caso haja uma autonomia, né, caso haja uma anexação desse território da Caxemira, que é reivindicado por essas três diferentes nações. O conflito não tem uma resolução fácil, né, não tem um horizonte em relação a isso, né, e causa grande preocupação no mundo. Com a entrada agora da China no conflito, mais ainda, porque nós temos aí um território que é reivindicado por três grandes países. Países esses que têm, né, os três um grande poderio bélico.